7 horas mais 31 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E a Prefeitura de Jacareí deve retomar aí nos próximos dias a operação de radares na cidade. Este mês de outubro, o município está sem fiscalização eletrônica desde junho de 2018. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E um incêndio na refinaria Revap, na zona leste de São José dos Campos, assustou moradores e mobilizou o corpo de bombeiros na tarde deste domingo. E o destaque esportivo é seu, Fábio Vieira. Rodada de fim de semana mantém Brasileirão equilibrado e indefinido. E mais, 8 meses após o rompimento da barragem de Brumadinho, bombeiros continuam resgatando os corpos de vítimas da tragédia. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 33 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 30 de setembro de 2019, uma segunda-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a segunda-feira, 30 de setembro, né? Vai setembro, chegando aí mais um mês, o mês de outubro já chegando, já nas portas. Vamos então com a informação do tempo. Hoje o dia clareou às 5h44 e vai escurecer às 18h02, às 6h02 da tarde. Hoje a temperatura vai subir, hein? A expectativa é que nós tenhamos aí 30 graus aqui no Vale do Paraíba. Segundo o CPTEC, nesta segunda o céu ficará com o sol entre nuvens e com as temperaturas em gradativa elevação na região. A tendência para os próximos dias, terça, quarta e também na quinta, o dia deverá ser com predomínio de sol entre poucas nuvens em grande parte da região. Nós deveremos ter aí temperatura de 34 graus ao longo da semana também. As temperaturas estarão em gradativa elevação e a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde. Estradas. 7 horas mais 34 minutos. Atenção, motorista. Vamos então atualizar informações das estradas para começar bem a semana. Ana Lúcia Ferreira já tem todos os detalhes. Bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Assim como o tempo está mais aberto, as estradas também estão completamente livres para o motorista aqui no Vale do Paraíba, viu, Doni? Quem sai agora de Jacareí encontra um bom caminho em São José, Caçapava, Taubaté, e em todo o sentido Rio de Janeiro e também no sentido contrário, sentido São Paulo. Só vai dar uma paradinha ali a partir do 208, na pista expressa, no sentido São Paulo, altura de Guarulhos, por conta do excesso de veículos. Ali, como é costume já para o horário, o motorista já encontra também uma dificuldade. Foi um final de semana bastante movimentado aqui na região, alguns registros de acidentes, alguns deles até bastante graves. Daqui a pouco a gente volta ao longo dessa edição para dar alguns detalhes também para os nossos ouvintes. Mercado financeiro. 7 horas mais 35 minutos. E você está pensando em adotar um bichinho, um bichano? Então, atenção, é melhor começar a se planejar, hein? Um levantamento do Instituto Pet Brasil mostra que os gastos médios mensais com os pets podem variar de R$ 17 a R$ 425, a depender do animal escolhido no Brasil. O levantamento considera os gastos com alimentação básica e também tem vacinação, antipulgas, vermifugação, consultas periódicas no veterinário, banho, tosa e outros quesitos mais. O gasto médio para cães é de R$ 342, mas esse valor pode subir para R$ 425 mensais. Esporte.
7 horas mais 36 minutos, abrindo o giro dos editorialistas animados e empolgados aqui do nosso Jornal da Mensagem. Alô, Fábio Vieira, bom dia. Oi, Doni, bom dia, Robinho, bom dia a você, ouvinte de mensagem. Como é que foi de fim de semana, Doni? Tranquilo, sossegado. E você, Fábio? Muito bem, Doni, graças a Deus, muito bem. Já aí no finalzinho do mês de setembro, né, Doni? Amanhã já estaremos em outubro, o tempo vai passando depressa. E ontem, no sábado e no domingo, tivemos mais uma rodada do Brasileirão, rodada que manteve o Brasileirão aí muito equilibrado, muito indefinido, tanto com relação à disputa de título, vaga na Libertadores ou zona de rebaixamento. A rodada começou no sábado, com um jogo muito esperado, confronto entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. O líder Flamengo, time que está indo fazendo uma campanha muito positiva nesse Brasileirão, contra um São Paulo que estreava aí o técnico Fernando Diniz. Placar final 0-0, né? Muita gente apostava numa vitória fácil do Flamengo, mas não foi isso que aconteceu. São Paulo entrou em campo com uma postura diferente, marcando forte, uma grande atuação do goleiro Thiago Volpi no segundo tempo, e o técnico Fernando Diniz fez aí uma boa estreia, né? Quase sem tempo para treinar o time, assumiu o comando do São Paulo na sexta-feira e acabou conseguindo um resultado interessante no Maracanã para o São Paulo, 0-0, resultado que também freou aí a ascensão do Flamengo, já que o Flamengo chegou a 49 pontos. O que eu achei interessante na estreia do Fernando Diniz, Doni, foi que, ao contrário de outros treinadores, que muitas vezes pedem um tempo para assumir o comando do time, deixam um auxiliar no primeiro jogo e assumem alguns dias depois, né? Isso não aconteceu com o Fernando Diniz, muito pelo contrário. Ele tinha um jogo complicado, ia enfrentar o líder do campeonato fora de casa, e ele treinou o time, assumiu o comando do time e acabou conseguindo aí um resultado interessante. Ontem nós tivemos em campo o Corinthians no jogo das 11 da manhã. O Corinthians venceu o Vasco por 1-0 na Arena Itaquera, gol marcado pelo Ralf aos 13 minutos do segundo tempo. A nota interessante desse jogo foi a atuação do VAR, do árbitro de vídeo, com 3 gols anulados, né? O Corinthians teve 2 tentos anulados, o Vasco também teve um gol anulado no segundo tempo, mas o gol que valeu foi o gol do Ralf, e com isso o Corinthians chegou a 38 pontos, e o Corinthians assumiu a 4ª colocação, né? O Corinthians ultrapassou o Internacional, que só empatou, chegou à 4ª colocação com um detalhe, né? O Corinthians tem um jogo a menos, vai fazer esse jogo na quarta-feira contra a Lanterna Chapecoense, pode chegar a 41 pontos se vencer, mesmo a pontuação do Santos. Então o Corinthians está vivo aí, está na briga, né? Até porque agora restou somente o Campeonato Brasileiro. No jogo da tarde ontem, o vice-líder Palmeiras entrou em campo no Beira-Rio para enfrentar o Internacional, placar final 1-1, né? Num jogo que teve 2 tempos absolutamente distintos. No primeiro tempo só deu Internacional, Patrick fez 1-0 para o Inter, né? O Palmeiras praticamente não entrou em campo no primeiro tempo, teve uma chance de gol apenas e o Inter dominou a partida. No segundo tempo, Mano Menezes fez algumas mudanças, colocou o William Bigode no time, colocou também o Lucas Lima, e o Palmeiras mudou a sua postura, passou a atacar muito mais, fez o gol num belo chute do William logo no comecinho do segundo tempo e teve chance para virar a partida, né? Teve uma cabeçada do Vitor Hugo com grande defesa do goleiro Marcelo Lomba e no final um gol do Bruno Henrique, que foi também anulado com o auxílio do árbitro de vídeo, já que o William sofreu falta no lance anterior, mas acabou colocando a mão na bola e o árbitro da partida entendeu que o gol foi irregular. Placar final 1-1, ou seja, Flamengo empatou, Palmeiras também empatou, ficou aí mantida a diferença de 3 pontos, né? Flamengo chegou a 49, Palmeiras chegou a 46, continua de 3 pontos a diferença entre o líder e o vice-líder.
Quem também jogou ontem, Doni, foi o Santos. O Santos entrou em campo para enfrentar o CSA na Vila Belmiro e não teve muita dificuldade. Venceu por 2-0, gols de Carlos Sanches e de Sacha. O Peixe chega a 41 pontos, está firme na terceira colocação e fez as fases com a vitória, né, já que o Santos vinha aí de uma sequência ruim de resultados. Além desses jogos, nós tivemos também pelo Brasileirão, ontem, a vitória do Fluminense sobre o Grêmio por 2-1, Fluminense que foi dirigido pelo Marcão, né, que assumiu interinamente o comando do time e que venceu o Grêmio. O Grêmio entrou em campo praticamente com um time reserva, já que quarta-feira joga pela Libertadores. Tivemos também ontem o Atlético Mineiro ganhando do Ceará por 2-1. O Galo foi outro time que fez as pazes com a vitória, né? O Galo vinha de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro e ontem voltou a vencer. E o Atlético Paranaense empatou em casa com a lanterna Chapecoense por 1-1. Na classificação do Brasileirão, Doni, os 6 primeiros, Flamengo tem 49, Palmeiras 46, Santos 41, Corinthians 38, Internacional 36 e São Paulo 36 pontos. Ou seja, um cenário de indefinição, tanto com relação ao título, né? Muita gente já antecipava aí o Flamengo como virtual campeão, não é bem assim, ainda temos 17 rodadas, ou seja, muita bola vai rolar. Também a questão da definição das vagas na Libertadores está indefinida, pois o São Paulo hoje é o 6º com 36, mas depois o Grêmio está ali com 34, Bahia com 34, o Atlético Mineiro está subindo, enfim, tem muita gente também de olho nessas vagas de Libertadores. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, temos uma briga com Cruzeiro, com Fluminense, Ceará, Fortaleza, Chapecoense, enfim, muita gente também brigando para não cair, Doni. Bacana então, Fábio. Olha, você deu um resumo legal aí do Campeonato Brasileiro. Não caiu nenhum técnico no final de semana, não, né? Pois, por enquanto não, né, Doni? Mas é bom a gente ficar atento. Tem técnico que está aí meio ameaçado, não é? Até porque na semana passada nós tivemos aí várias mudanças de treinador e tem técnico assumindo o time, tem técnico estreando, né? Por exemplo, hoje tem Fortaleza e Botafogo, né? E Rogério Ceni, nesse fim de semana, confirmou, ele está de volta ao Fortaleza. Bacana, então. Então tá aí, os pingos estão indo nos is. Exatamente, parece que está tudo aí se assentando, todos voltando aí para os seus devidos lugares. A volta dos que não foram, aqueles que saíram estão voltando, quem não saiu voltou, quem voltou já saiu. Exatamente, Dori. Quem não deveria ter saído está retornando, né? É a dança das cadeiras aí, dos técnicos no nosso futebol. Ô Fábio, você volta daqui a pouco? Isso, Doni, daqui a pouco a gente volta para falar da Águia do Vale, São José Esporte Clube, que jogou no sábado, e também para trazer algumas informações do Mundial de Fórmula 1, pois ontem tivemos grande prêmio. Bacana, então. Vê se troca meia no próximo jogo do São José, viu? Para esquentar um pouco o pé, viu, Fábio? Olha, Doni, do jeito que tá, vamos torcer para ter o próximo jogo, porque a Águia agora está numa situação mais difícil, mas vamos torcer para que tenha sim. Bacana, um grande abraço, boa semana, Fábio. Um abraço, Doni, até daqui a pouco. Até daqui a pouco com as informações do São José, que jogou aí no final de semana aí pelo Campeonato Paulista da Segundona. 7h mais 45 minutos, a Polícia Ambiental resgatou 6 aves que estavam sendo mantidas em cativeiro de forma ilegal no bairro dos Freitas, em São José dos Campos, no domingo. O criador dos animais foi multado e vai responder em liberdade por crime ambiental. A ocorrência aconteceu durante uma fiscalização da polícia, que chegou até o local por meio de uma denúncia. Na casa do homem foram encontradas 3 araras canindé, um papagaio de peito roxo, ambos ameaçados de extinção, e um periquito maracanã, e um outro periquito maracanã nobre. O homem que mantinha os animais em cativeiro foi autuado em mais de R$50 mil e vai responder em liberdade por crime ambiental. As aves foram encaminhadas para um centro de reabilitação na região.
Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Vamos falar um pouquinho aí da Banda Sinfônica de Jacareí. Banda Sinfônica de Jacareí, ela foi escolhida a melhor do estado de São Paulo. Olha só que notícia boa, hein? Quem traz para a gente todos os detalhes é a Ana Lúcia Ferreira. E pela segunda vez, a Banda Sinfônica da cidade de Jacareí, da Secretaria Municipal de Educação, foi escolhida como a melhor banda sinfônica do estado de São Paulo. A equipe participou no último domingo do Campeonato Estadual. De Bandas e Fanfarras que aconteceu na cidade de Caieiras. Sobre este assunto nós vamos conversar agora com o Mauro Bueno Júnior, que é o maestro responsável pela Banda Sinfônica de Jacareí. Mauro, muito obrigada pela sua gentileza. Como é que você recebeu aí pela segunda vez consecutiva esse prêmio para a Banda Sinfônica de Jacareí? Olá, Ana Lúcia, tudo bem? Caros ouvintes da Rádio Mensagem. Então, para a gente foi uma grande surpresa, né? A gente conseguiu vencer mais uma vez o campeonato estadual, né? E para a gente foi consecutivo, né? 2017 nós vencemos a primeira vez, e 2018 nós não participamos, né? E 2019 a gente participou e vencemos a etapa. Né? Então foi uma grande surpresa para a gente, realmente a gente não esperava, né? Existiam bandas de grande nível técnico disputando com a gente, né? Hoje a banda sinfônica é composta aí por jovens, né, da cidade de Jacareí. Qual que é o perfil desses jovens, Mauro? Isso, exatamente. Hoje nós temos os nossos alunos mais novos, já são frutos, né, do nosso projeto de musicalização dentro da rede municipal de educação. Então, hoje, nossos alunos com 11, 12 anos são alunos oriundos já vindo das escolas municipais, né, de período integral, onde nós temos o projeto de musicalização na rede. Né? Então, nós temos esse perfil de alunos, temos alunos da rede estadual, né, da rede privada, né, e temos também alunos também munícipes estudando, fazendo faculdade também, né? Falei no comecinho aí, né, do Festival de Bandas e Fanfarras. Inclusive a Banda Sinfônica de Jacareí, ela tem também um pouco do seu passado na questão da fanfarra, que era muito comum aqui para a cidade de Jacareí, né, Mauro? Isso, exatamente. Hoje, o projeto da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, ela é oriunda, né, da antiga FAMUJA, né, a Fanfarra Municipal de Jacareí. E nas décadas de 70, 80, era uma fanfarra de referência nacional, né, e nos meados dos anos 90, ela transformou-se em banda marcial, e em 2000, né, transformou em banda sinfônica, e em 2010 foi reformulada a lei dela, né, e transformou-se em orquestra, né, em orquestra sinfônica. No ano de 2014, com a aposentadoria do meu pai, eu fui convidado a assumir o projeto, e em 2015 eu fiz uma reformulação no projeto. Aí eu criei os subgrupos, né, consegui aumentar o número de atendimentos aqui no projeto da orquestra, e hoje a orquestra ela conta com a Orquestra Sinfônica Jovem, né, temos a Banda Sinfônica Jovem, o Combo, que é um grupo de música instrumental popular, temos a Camerata de Cordas, né, todos esses são grupos grandes, e temos os grupos de câmara, que são os grupos menores, né, que aí vem o quinteto de metais, o grupo de madeiras, né, o grupo de percussão, né, os duetos e os trietos, né. Então hoje nosso projeto se engloba bem nisso. Nós estamos atendendo aqui cerca de 400 a 450 alunos. E quais são os projetos agora para esse finalzinho de ano, depois desse título, Mauro? Bom, agora a banda, ela tem mais 4 compromissos, né? Agora no dia 20 de outubro, a banda irá fazer o encerramento da Feira Literária de Jacareí, lá no Parque dos Eucaliptos, às 16 horas. Lá nós estaremos apresentando um programa que a gente já fez ele 3 vezes aqui no município, que é o Viva Tim Maia,
Programa super legal, especial, só com temas do Tim Maia, com orquestração específica para a banda de música, né? E nós temos mais 2 campeonatos ainda pela frente, que é a final do Circuito dos Amigos na cidade de Joanópolis, no dia 27 de outubro, e no dia 9 de novembro nós temos aí um desafio internacional, que é o Contest Band, né, que vai acontecer na cidade de Mariporã, onde vai reunir algumas bandas sinfônicas, né, as principais bandas do país, e algumas bandas da América do Sul, né? Então tem uma banda de Zipaquirá, da Colômbia, uma banda de Buenos Aires, da Argentina, e está para confirmar uma banda chilena também. Muito legal. Parabéns aí, Mauro, pela caminhada, pela trajetória e por mais esse título também. Sucesso sempre, viu? Obrigado, agradeço a vocês. E convido a vocês também, a todos os ouvintes, a curtirem a nossa página no Facebook, Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, e o nosso Instagram, Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. E lá nós colocamos todas as nossas programações da banda, da orquestra, do combo, todas as nossas atividades, os nossos concertos. Muito legal, né? Fica aí então esse convite do maestro Mauro, de volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado aí pela participação e parabéns, hein? Olha, fazendo aí uma retrospectiva aí da fanfarra, a Famuja. Hoje nós temos aí também alguns remanescentes aí da fanfarra, a Famuja, hoje conhecido como Fênix, né? Tem alguns veteranos aí que instituíram em Jacareí a Fênix, que também tem aí uma programação interessante agora, a Orquestra Jovem aqui de Jacareí com o filho, né, do grande maestro Mauro Messias, que sempre na escuta do nosso Jornal da Mensagem. Também um grande abraço pro maestro, eterno maestro Mauro Messias, que é o pai aí do Maurinho. Grande abraço para todos. 7h53, informação pede passagem aqui no nosso Jornal da Mensagem. Muita gente acompanhando o nosso jornal nesta segunda-feira, com muita expectativa também. Ana Lúcia Ferreira chegando com as informações, pois não, Ana? Sim, Doni, um incêndio na refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, na Zona Leste, mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desse domingo e também assustou os moradores. A fumaça preta provocada pelas chamas assustou muita gente ali na região leste de São José e pôde inclusive ser vista nas cidades vizinhas. Felizmente, segundo a empresa, ninguém ficou ferido. A Petrobras informou que as causas da ocorrência serão agora investigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um reservatório de contenção da refinaria por volta de 3h30 da tarde. No local, 12 viaturas e 29 bombeiros atuavam para controlar o fogo. Por volta de 8h15 da noite, as equipes continuavam tentando combater as chamas. Não havia previsão de conclusão para finalizar a operação. De acordo com os bombeiros, o tanque atingido armazena um líquido inflamável, semelhante ao óleo combustível. A fumaça preta, vista por várias regiões da cidade, foi decorrente da queima deste material. Moradores de cidades vizinhas como Jacareí, Caçapava e Taubaté também relataram ter visto aí a fumaça no céu. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há risco para a população. Por nota, a Petrobras informou que o incêndio ocorreu em reservatórios de tanques que armazenam produtos utilizados na preparação de asfalto e óleo combustível. Então você imagina o susto ontem à tarde, né? Principalmente aqui em Jacareí, Caçapava, São José dos Campos. Aliás, né, se eu não estou enganado, essa da Petrobras, a Ervap, é uma das poucas refinarias que tem muitas residências próximas. Por isso a preocupação em São José, porque no caso o bairro foi se adensando aí no entorno da Petrobras e todo mundo fica preocupado quando tem essa fumaça escura. 7h55, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. A gente vai destacar daqui a pouquinho também que Jacareí deve retomar a operação de radares na cidade já nesse mês de outubro, hein? Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem.
Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7 horas mais 58 minutos, 7h59 agora, pulou o relógio. Muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, 30 de setembro de 2019. 30 de setembro é dia da secretária. Parabéns a todas as secretárias aí que nos acompanham todos os dias. Folha de São Paulo, sob o comando de Moro, cai em número de operações da Polícia Federal. De Porto Alegre, o jornal Zero Hora, por mais recursos, Receita Estadual tira foco de multas e prioriza metas de arrecadação. O estado de São Paulo, BNDES, pode perder 14 bilhões de reais com créditos para a Odebrecht. Correio Brasiliense, Augusto Aras terá que reduzir tensões e convencer que é independente. O estado de Minas, batida entre ônibus e carreta deixa 3 mortos e 27 feridos em Patos de Minas. Diário de Pernambuco, o estado precisa capacitar 270 mil trabalhadores. Valor econômico, agronegócio já se movimenta por alíquota menor na reforma tributária. O Globo, delatores da Lava Jato já devolveram quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. E os jornais regionais destacam o Vale. Vale tem 5 cidades no top 50 das vagas de emprego em São Paulo. E o Diário de Jacareí destaca: ex-prefeito sofre novo revés e é condenado pelo Supremo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, e o corpo do romeiro Manuel Santos dos Anjos, que morreu atropelado por um ônibus de uma banda católica na rodovia Presidente Dutra no último sábado, foi enterrado às 11 horas da manhã deste domingo no cemitério Colônia Paraíso, na zona sul de São José. De acordo com a esposa da vítima, Cristiane Silva, ele planejava ir até a Basílica de Aparecida a pé para agradecer por uma cirurgia bem-sucedida. O corpo dele foi velado por parentes e amigos desde o final da tarde de sábado no velório municipal. O Manuel caminhava pelo acostamento da rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, no trecho de Aparecida, quando foi atingido pelo coletivo da banda Rosa de Saron. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus disse que perdeu o controle da direção e o veículo invadiu o local onde Manuel estava, o acostamento. Outros 2 homens que estavam com ele não foram atingidos no acidente. Manuel tinha 47 anos e trabalhava como ajudante geral em São José, onde morava com a esposa e 3 filhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus perdeu aí o controle na altura do quilômetro 75, invadindo o acostamento e caiu em uma valeta. A suspeita é que a barra de direção do veículo tenha quebrado. O veículo vai passar agora por uma perícia que vai determinar a causa do acidente. Não há prazo para o fim das investigações. 8 horas mais 2 minutos. A Prefeitura de Jacareí vai retomar a operação de radares na cidade até outubro. O município está sem fiscalização eletrônica desde junho de 2018, quando venceu o contrato com a empresa anterior. De acordo com a administração, vão entrar em operação 40 aparelhos e o plano é que sejam usados em 25 semáforos em diferentes regiões. As vias que terão preferência na hora da instalação são as com o maior número de acidentes, as que são usadas por caminhões como rota de fuga do pedágio na Dutra e as com o maior número de pedestres. A Prefeitura quer usar também um radar móvel para contagem de veículos dentro de um estudo de tráfego e controle de rota de fuga do pedágio na Dutra. O processo será gradual e o início das obras de alvenaria para suporte dos aparelhos deve ser na segunda quinzena de outubro. A instalação de câmeras está prevista para novembro e a inspeção e aferição do Inmetro deve ocorrer em dezembro.
Lembrando que a licitação para contratar os novos radares em Jacareí chegou a ser suspensa em junho pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, depois que 2 empresas que participavam do certame contestaram o processo. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E a Câmara de São José dos Campos aprovou, em votação por unanimidade, o projeto que homenageia o ex-senador Romeu Tuma, que morreu em 2010, com o nome do viaduto da Via Cambuí, que passa sobre a Via Dutra. Tuma, ele foi diretor-geral do DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, entre os anos de 77 e 82, na ditadura militar. O órgão era um dos principais braços da repressão a opositores políticos do regime. Em São Paulo, a aprovação de uma lei em 2017 para dar o nome do ex-senador à antiga Ponte das Bandeiras gerou polêmica. O então prefeito João Dória se recusou a sancionar o texto e o Ministério Público chegou a ajuizar uma ação para tentar barrar a mudança de nome, mas o Tribunal de Justiça negou. Autor do projeto em São José, o vereador Juvenil Silvério, que apresentou a proposta em São José, disse não ter acompanhado a polêmica na capital paulista e minimizou o caso. Ele disse o seguinte, olha, eu só tenho na minha memória o Romeu Tuma senador. A história dele antes como delegado de polícia eu não conheço. O ex-vereador João Bosco da Silva, que foi o Bosquinho, que foi perseguido durante a ditadura, ele criticou a aprovação do projeto. Ele disse que é importante a sociedade saber o que significou a ditadura militar. Diz também que foi um período de falta de liberdade, perseguição política, sequestro e assassinato de opositores. Ele disse que não faz sentido ter numa via de São José o nome de alguém que tenha vínculo com o aparelho repressivo, argumentou aí o João Bosco da Silva. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h05, Ana. Sim, Dani, a Prefeitura de São José dos Campos pretende emitir no início do próximo ano novas licenças para vendedores ambulantes no município. O prefeito Felício Ramute, que nas últimas semanas tem sido alvo de contestação de moradores por conta da fiscalização da Guarda Civil Municipal, a apreensão também de produtos de ambulantes, anunciou a medida nesta última sexta-feira. A ideia do governo do prefeito Felício Ramute é que, após a aprovação da Lei de Zoneamento que hoje tramita na Câmara, seja elaborado um projeto pela Secretaria de Governança, Urbanismo e Sustentabilidade e Inovação, e essa proposta vai então definir a quantidade de novas licenças para quais locais da cidade serão disponibilizados. De acordo com o governo do prefeito Felício, será feito um cadastramento prévio e a definição de novos ambulantes na cidade será feita pela própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A previsão é que as novas licenças para ambulantes sejam emitidas já no início de 2020. Ele disse o seguinte: tem cidadão de São José que quer aproveitar a oportunidade para ser vendedor ambulante. Há 20 anos, a cidade não emite licença para o comércio ambulante e nós vamos, com a lei, criar algumas regras, disse o prefeito Felício. 8h mais 6. O ano de 2020 tem eleições municipais e aqui em Jacareí o tabuleiro continua mexendo e mexendo bastante, na expectativa de quem serão aí os candidatos na prefeitura de Jacareí. Logicamente tem aí vai buscar a reeleição, consequentemente o prefeito Isaías Santana, embora não tenha confirmado aqui, embora disse que é cedo falar no assunto, mas consequentemente caminha para buscar a reeleição. Pois nós temos aí por fora também alguns nomes que também já buscam articulação, como a professora Ana Abreu, o próprio vereador Arildo Batista, que já sintetizou aqui nos microfones também, que vai tentar aí colocar o seu nome à prefeitura de Jacareí. Dr. Joaquim Ferreira Neto também é outro nome que se colocou também já a pré-candidato aí do seu partido Podemos, e outros nomes que vão surgindo aí na composição aí das eleições de 2020. E nesse final de semana, o Diário de Jacareí traz uma informação que mexe ainda mais com o tabuleiro por conta do ex-prefeito de Jacareí, o Marco Aurélio de Souza, que até então é o possível pré-candidato aí a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores.
O ex-prefeito Marco Aurélio de Souza, que governou Jacareí entre os anos de 2001 e 2008, sofreu um novo revés na esfera judicial. Desta vez, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por improbidade administrativa. A decisão do caso contou com a relatoria do ministro Marco Aurélio e foi publicada no dia 12 de setembro. O agravo impetrado pela defesa do ex-prefeito foi indeferido pelo Supremo, que confirmou a decisão anterior do Tribunal de São Paulo, que já havia condenado o político. Ao confirmar a decisão de segunda instância, o Supremo considerou que, para simples reexame de prova, não caberia recurso extraordinário. A ação popular contra o Marco Aurélio, que motivou a condenação, foi ajuizada pelo então vereador o Pedro Mota, em 2001. O ex-prefeito foi acusado de se utilizar de uma publicação oficial do município para fazer promoção pessoal. Em sua decisão, o ministro Marco Aurélio, ele que cita o artigo 37 da Constituição, versa sobre a impessoalidade e o caráter informativo do uso de veículos oficiais. Alguns especialistas em legislação eleitoral afirmam que essa decisão do Supremo não se aplica à lei da ficha limpa. E também o ex-prefeito Marco Aurélio disse que já fez contato com os advogados que cuidam do caso, que ainda cabe recurso, que está confiante que vai conseguir provar que não houve nada de ilícito na ocasião do fato. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h mais 9. Vamos falar um pouquinho aí de vagas para cursos gratuitos de capacitação. O Qualifica tem 1.600 vagas. E quem traz para a gente os detalhes é Ana Lúcia Ferreira. Oportunidade para quem mora em São José dos Campos. A Prefeitura abriu 1.645 vagas para a nova remessa de cursos do programa Qualifica São José. São muitos cursos em muitas áreas e sobre este assunto nós vamos conversar agora com o Alexei Neves, que é diretor do PAT em São José. Alexei, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar então dando essa relação de cursos que estão sendo oferecidos nessa oportunidade. Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Obrigado pela oportunidade. O programa Qualifica está com vários títulos com inscrições abertas, né? Nós temos títulos em comércio, serviços, empreendedorismo, indústria. Vou dar alguns exemplos. Então você tem aqui no SESI salgados assados, no SENAC técnicas de vendas. Nós temos alguns cursos que são à distância, por exemplo, com CEPAS, noções de logística e logística reversa, gestão de conflitos no SESI. Você tem fotografia e arte em dispositivos móveis pelo CEPAS. Temos salgados, confeitarias de doce pelo Fundo Social, técnicas de atendimento pelo CEPAS, design de sobrancelha pelo SENAC, piscina de planos de negócio do SEBRAE. Então são muitas oportunidades interessantes do trabalhador de São José para ele chegar no mercado de trabalho mais preparado e ter mais chance nos processos seletivos que ele irá participar. Existe também uma questão ligada aí à seleção desses candidatos, né? Os cursos oferecidos pelo programa Qualifica estão cada vez melhores e agora linkados também com instituições de relevância em São José, como por exemplo o SENAC e o SESI. Existe também um critério aí de seleção para que esses candidatos façam esses cursos, né? São considerados sempre a questão socioeconômica, né? O número de pessoas do núcleo familiar, se já participou do programa, tudo isso é considerado para que seja criada uma pontuação para que a gente possa contemplar aqueles que poderão fazer matrícula, né? A ideia é que cada vez mais pessoas participem do programa. Então essa seleção é feita sempre no intuito de contemplar aquele trabalhador que mais precisa no momento. E qual que é o procedimento para fazer a inscrição e qual que é o processo para a seleção desses candidatos? É muito simples. A inscrição desses cursos é feita ou no 156, pelo telefone 156, ou pelo site do Qualifica, que fica dentro do site da Prefeitura. Então é só buscar lá Qualifica na internet, no site da Prefeitura, fazer a sua inscrição, escolher, e aí se a pessoa for contemplado, o trabalhador for contemplado com uma vaga no curso, ele será contatado para que ele venha até o pátio no terceiro andar fazer a matrícula, né? Mas a inscrição é pelo 156 pela internet, Ana. Muito legal. O Alexei, que é diretor do PAT, trazendo aí mais informações sobre essa remessa de curso do programa Qualifica. Alexei, muito obrigada mais uma vez aí. Sucesso para vocês, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Inscrição pelo site também, pelo 156
da Prefeitura de São José. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. E a questão ainda de Brumadinho ainda chama atenção ainda no Brasil e no mundo, né? 8 meses após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão lá em Brumadinho, em Minas Gerais, bombeiros continuam resgatando os corpos de vítimas da tragédia. Na manhã de domingo, os 138 militares que seguem escavando a extensa área atingida pela lama de rejeitos tóxicos que vazaram da barragem encontraram mais um corpo. Segundo o capitão Paulo Enoch, ele disse que ainda não é possível afirmar que se os restos mortais são de um homem ou de uma mulher. Além disso, embora o corpo esteja praticamente inteiro, só com a conclusão do trabalho de perícia será possível saber se a vítima já não tinha sido identificada por meio de restos mortais recolhidos antes. Por esse motivo, o Corpo de Bombeiros manteve os números do balanço divulgado em 31 de agosto, um dia após o resgate e a identificação do corpo do funcionário terceirizado João Paulo Ferreira Amorim, identificado por meio de uma comparação da arcada dentária. O número de mortos já chega a 249. 21 pessoas continuam desaparecidas, o que são os corpos soterrados. Para tentar acelerar os trabalhos, há quase um mês os bombeiros usam uma nova estratégia. O que eles fazem agora? Como mais de 90% dos corpos já resgatados foram encontrados, a cerca de 3 metros de profundidade, os homens passaram a cavar até este limite. E também estão usando aí uma tecnologia muito mais apurada para encontrar corpos na barragem de Brumadinho, Minas Gerais. 8h14, Ana. Sim, Doni, a Embraer e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos assinaram um termo de compromisso de conduta para a realização de assembleias no estacionamento interno da companhia e não mais do lado de fora. O documento é fruto de um acordo mediado pelo Ministério Público do Trabalho em cerca de 3 horas de audiência que aconteceu nesta sexta-feira. Ele tem como objetivo pôr fim a episódios de agressão, como, por exemplo, os que aconteceram em assembleias do sindicato na portaria da Embraer na última semana. O sindicato terá que comunicar à empresa com 24 horas de antecedência para a preparação do local e também não haverá mais piquetes e presença de policiais militares. Em nota, a Embraer disse que o uso do estacionamento para as assembleias busca aumentar a segurança das pessoas envolvidas e evitar o bloqueio da principal via pública do bairro, que prejudica a mobilidade dos moradores da região. 8h mais 15, vamos a mais um intervalo e já voltamos com muito mais informação nesta manhã de segunda-feira. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 19, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, para destacar que no último dia 27 de setembro foi comemorado e lembrado, né, o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E o Dr. Diogo Medeiros, que é médico nefrologista e gerente do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, que fala conosco sobre esse assunto. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia, Doni, bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem. Nós aqui ficamos lisonjeados com o convite. Nós aqui agradecemos também para falar desse assunto super importante, um assunto humanitário, viu, doutor? É um assunto totalmente altruísta, né? Quando a gente fala sobre a doação de órgãos, ela é totalmente voluntária e visando ajudar ao próximo. Então, é com grande merecimento que a gente vem para conversar sobre esse assunto. Doutor, eu tenho uma informação aqui que a cada 10 transplantes realizados no estado de São Paulo, 6 são de córneas? Nós hoje conseguimos efetivar um grande número de doações de córnea, principalmente porque os critérios para doação de tecidos é um pouco diferente do critério para doação de órgãos como um todo, quando a gente fala de um doador falecido. O doador falecido para doar órgão sólido, como coração, rim, pulmão,
necessariamente tem que ter o diagnóstico de morte encefálica para que seja colocada à família a possibilidade da doação. No caso de tecido, quando a gente fala tecido, a gente está falando de córnea, pele, ossos, não existe a necessidade do diagnóstico de morte encefálica. Uma pessoa que, porventura, venha a falecer, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, ela pode ser uma doadora de córnea. Então, isso contribui muito à possibilidade de doação de córnea. O hospital do estado de São Paulo é o único que faz o transplante no estado de São Paulo? Não, existem dezenas de hospitais no estado que realizam transplantes de órgãos e tecidos. A distribuição, a alocação dos órgãos e tecidos, ela é gerenciada pela Central de Regulação de Órgãos do Estado de São Paulo. Então existe uma lista de espera, que é uma lista única do Estado. Então o paciente ele só consegue ficar listado em um único hospital. Mas essa lista ela é única e quem gerencia é o Estado de São Paulo através da Central de Regulação de Órgãos. Então existe todo um controle sobre o processo de doação que viabiliza que seja de uma forma homogênea, humanitária, para todos os pacientes que hoje aguardam por um transplante. Nós estamos conversando com o Dr. Diogo Medeiros, ele que é gerente médico e nefrologista do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, falando sobre doação de órgãos. Até para o nosso ouvinte entender e captar, doutor, quem pode doar órgãos? Quais são as providências que o doador ou a família deve tomar? Primeiro a gente tem que caracterizar quais são as possibilidades de doação. Então nós temos dois modelos básicos de doação. Nós temos os doadores em vida, que exige uma questão de uma compatibilidade sanguínea, compatibilidade de alguns exames que mostra que a pessoa ela é compatível com quem vai receber e que geralmente são pessoas que existe um grau de familiaridade ou uma questão de parentesco, uma relação de proximidade muito grande, porque nós estamos falando de tirar um órgão de uma pessoa que está viva, saudável, que vai ser doada para outra pessoa. Então existe uma legislação sobre a doação em vida, que tem uma relação familiar. Quando não é familiar direto, de repente é um amigo que quer fazer uma doação, isso tem que ser inclusive judicializado, tem que haver uma liberação jurídica para que a pessoa seja doadora. No caso de doador falecido, é um pouco diferente, existe uma legislação sobre isso, em que a família é quem decide sobre a possibilidade daquela pessoa que morreu vir a ser doadora. Então, o mais importante que a gente sempre coloca para as pessoas é que as pessoas devem comentar com as suas famílias, afirmarem para as suas famílias que ela é uma doadora de órgãos, porque isso facilita muito a doação. Porque a família perde esse peso, é retirado esse peso da família sobre a decisão, porque ela está simplesmente realizando o desejo da pessoa. Quanto à doação, se essa pessoa vai poder ser doadora ou não, depois que a família autoriza a doação, são feitos inúmeros exames que vão vir a viabilizar ou não a doação de cada órgão, e a cada órgão tem um critério. Perfeitamente. E até para fortalecer essa informação que o Dr. Diogo nos passa, eu me lembro muito de uma informação sobre informar se a gente é doador de órgãos ou não no RG. Essa recomendação ainda é válida, doutor? Não, isso foi durante algum período, ainda na década de 90, existia uma controvérsia, um questionamento se as pessoas, se a família era quem tinha que tomar a decisão sobre a doação. E muitas vezes havia um conflito entre as famílias sobre a possibilidade de doação ou não. Se as pessoas pudessem já deixar isso registrado em vida, se isso facilitaria a possibilidade de doação. Na época foi feita uma legislação sobre isso, em 97, e isso acabou trazendo até problemas para a questão da alocação e para o transplante, porque muitas pessoas que antes se consideravam doadoras passaram a ter o receio de colocar isso registrado no RG ou na carteira de motorista, com medo de repente sofrer um acidente, sofrer porventura alguma lesão, e por ter lá escrito que ela é doadora de órgãos, ela achar que poderia não receber o cuidado adequado porque ela era doadora.
Então isso gerou muito conflito, então isso foi retirado da legislação em 2002. Mesmo nesse período, as equipes de transplante não consideravam o que estava escrito no RG, sempre foi colocado a família, e hoje o que prevalece desde 2002 e que já era feito anteriormente é a decisão vir da família. Mesmo que a pessoa deixe registrado em cartório, assinado, registrado, o que vale é a decisão da família. Por isso que é muito importante dizer para a família que é um doador, porque essa decisão ela vai caber e vai ser única e exclusivamente da família. Logicamente tem que ser da família, doutor Diogo, mas é interessante porque é um momento que a família está fragilizada e ela tem que tomar uma decisão de muita força, né? Sim. Uma das coisas que a gente sempre conversa e sempre coloca para as equipes que trabalham diretamente com a doação é o período de vulnerabilidade em que é feita a conversa com a família. É sempre um momento muito doloroso, é um momento de luto de um ente querido, e que quem trabalha com a doação tem que entrar nesse momento de luto, muitas vezes de desespero da família por essa perda abrupta, e geralmente é uma perda abrupta e inesperada, para conversar sobre a possibilidade da doação. Então, não é qualquer pessoa que trabalha com doação, porque é uma pessoa que tem que estar preparada psicologicamente, porque infelizmente a gente tem que atuar no momento de maior sofrimento para a família, e essa decisão é sempre muito difícil, muito delicada para quem está passando por ela. Por isso que quando a família tem ciência de que a pessoa era doadora ainda em vida, facilita muito essa decisão para a família, porque apesar de ser um momento de luto, ela entende que ela está cumprindo um desejo da pessoa que morreu, e não a decisão passa a ser dela, ela só está simplesmente validando aquilo que a pessoa já tinha decidido em vida. Doutor, no estado de São Paulo, o SUS realiza transplantes de órgãos entre pessoas vivas ou apenas de doadores falecidos? A gente tem que primeiro lembrar que o SUS é responsável por 95% ou mais dos transplantes realizados no Brasil. É realizado tanto o transplante com doador vivo quanto doador falecido. O que a gente vem observando ao longo dos anos é que, como a doação de órgãos através de doadores falecidos ela vem aumentando não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, cada vez menos a gente tem lançado mão do transplante de doador vivo, porque dependendo do órgão, dependendo até do estado da federação, o tempo entre a pessoa entrar por uma lista de espera e ela ser transplantada pode vir a ser de meses. Meses o suficiente que não precisa a gente fazer uma doação em vida e preservar ainda mais a saúde das pessoas que têm a possibilidade de serem doadores. Doutor, para quem está nos ouvindo agora e está na fila, na expectativa de receber aí uma doação, quais são os cuidados que o transplantado deve ter após receber aí um novo órgão? O principal cuidado que o paciente transplantado tem que ter é com relação à medicação imunossupressora. O órgão que essa pessoa está recebendo é um órgão que não é dela, é oriundo de outra pessoa. O nosso organismo reconhece como sendo um órgão estranho dentro de nós e que o tempo todo lança mão de substâncias para rejeitar esse órgão. Então, toda a equipe de transplante, todo paciente que é submetido ao transplante, é necessário tomar medicações para controle da rejeição, e esse é o maior cuidado que tem que ter o paciente transplantado. É claro que existirão outros cuidados com alimentação, atividade física, atividades laborais, psicológicos que a pessoa tem que ter, mas o mais importante, com certeza, é o cuidado com a medicação para evitar a rejeição. Tá bom. Para a gente fechar, doutor Diogo, quais são aí os maiores desafios, então, para ampliar o número de transplantes por aqui no estado de São Paulo? Sem dúvida nenhuma, o maior desafio hoje é nós aumentarmos o número de doadores efetivos no estado. 50% das famílias hoje, aproximadamente, ainda negam a possibilidade do transplante,
Existem vários motivos para isso, mas o principal motivo ainda é o não reconhecimento do desejo do ente falecido, se ele era um doador em vida ou não. Isso ainda é um tabu que a nossa sociedade enfrenta, de conversar sobre a possibilidade da doação pós-morte, ou até de outras coisas. Por exemplo, às vezes, quantas vezes a gente vê famílias, por exemplo, enroladas com inventário, exemplo, né, uma divisão de bens, porque em vida as pessoas não achavam que isso era necessário deixar resolvido. Se é difícil lidar com isso, imagina lidar com a morte. É uma situação que a gente sempre foge o máximo possível. Então, se nós abrirmos espaços dentro das nossas casas para conversar sobre a possibilidade de que um dia todos nós iremos morrer, e que em caso de morte nós somos um doador, isso facilita e ampliaria bastante o número de doadores e nos ajudaria a salvar mais vidas. Hoje conversando com o Dr. Diogo Medeiros, médico, nefrologista e gerente do Hospital de Transporte. Muito obrigado aí, doutor Diogo Medeiros, pela tua participação conosco, né? Ele é gerente do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo. Lembrando que no dia 27 agora de setembro foi lembrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E ele citou aí, hoje tem algumas pessoas recebendo a doação de órgãos, mas poderia ser muito maior no Brasil se nós tivéssemos essa cultura. 50% das famílias negam doar o órgão daquele falecido, né? Até por desconhecer que ele desejaria doar aí os seus órgãos. Mas é preciso falar sobre esse assunto, né? Preciso conversar sobre esse assunto, que não é da noite para o dia que as gerações vão assimilar com propriedade esse assunto, né? De ser aí um doador de órgãos e também de tecidos. Então é importante que se fale desse assunto, porque nós vamos realmente morrer, mas é importante que a gente possa deixar aí algum legado e algo para outras pessoas que ficam aqui na Terra. 8h32, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 36 de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Ana Lúcia, pois não? E trazendo aqui a atualização sobre o incêndio da Revap, né? Eu falei no comecinho dessa edição que os bombeiros trabalharam até ontem por volta de 8h30 da noite. E a informação que nós recebemos aqui é que o fogo foi completamente controlado por volta de 22 horas. Essa é a informação que nós temos atualizada. Foram utilizadas aí 12 viaturas e 29 bombeiros atuaram diretamente no combate às chamas desse reservatório. As informações que nós temos aqui, Dona, até imagens do local do acidente, é que os bombeiros usaram uma espécie de espuma para conseguir apagar esse fogo aí, viu? Não foi só água, não. Como se fosse, assim, olhando visualmente, algo parecido com uma neve, né? Mas é claro que não é uma neve, é parecido com uma espuma, ou seja, uma forma de conter esse fogo que não foi utilizado somente água, né? Por conta justamente da força e da potência ali de queima de combustível, né? Então, os bombeiros, começando esse trabalho às 3h30 da tarde, conseguiram controlar o fogo totalmente só por volta de 10 horas da noite. E essa espuma é uma forma de retirar, né, o oxigênio do ar ali, então, consequentemente, vai abafando o fogo. E a expectativa do governo Felício Ramute de definir a licitação do COI, que é o Centro de Operações Integradas, não deve se concretizar nesta semana. Por quê? A empresa Free Networks Soluções, que havia sido inabilitada pela Prefeitura de São José, conseguiu suspender a decisão da Justiça. Então ela volta para o jogo, estava fora do jogo, agora volta para o jogo. Com isso, a Prefeitura de São José agendou para esta segunda-feira a abertura da proposta técnica da Free Networks.
Já a abertura das propostas financeiras das outras 10 concorrentes, que estava marcada para a próxima quarta-feira, foi cancelada e terá que ser reagendada. O contrato do COI poderá custar até 92 milhões de reais em 48 meses. 92 milhões de reais em 48 meses. Então, portanto, aí tem 10 empresas que já são concorrentes, uma empresa foi inabilitada, entrou na justiça, volta a ser habilitada. Hoje a prefeitura observa novamente os envelopes desta empresa para saber se ela volta para o jogo. Aí no caso de 10 passaria para 11 empresas interessadas no trabalho e no serviço da licitação do Centro de Operações Integradas do COI de São José dos Campos. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 31 minutos e um homem de 31 anos foi morto a tiros em um bar no bairro Parque Santo Antônio, em Jacareí, na última sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, ele estava próximo a uma mesa de bilhar do comércio por volta das 9h43, quando um homem armado se aproximou da entrada do local e disparou várias vezes contra ele. Mesmo baleada, a vítima saiu correndo em direção à rua, mas o criminoso os seguiu e continuou atirando. O resgate foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, familiares que estiveram no local do crime relataram aos policiais que o homem que morreu estaria envolvido com o tráfico de drogas. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 39 minutos e a partir de amanhã já estaremos no novo mês, o mês de outubro, e a notícia não é tão boa para quem utiliza a energia elétrica, né? Que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária de outubro será amarela. Dessa forma, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh, isso consumidos. A medida representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando a agência adotou a bandeira tarifária vermelha no patamar 1, um acréscimo de R$ 4,00 para cada 100 kW consumidos. Segundo a agência, a mudança da bandeira vermelha para amarela ocorre pela previsão do aumento das chuvas em outubro. Segundo a informação da ANEEL, a previsão hidrológica para o mês sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios. Então deve chover mais no mês de outubro, o que também permitirá reduzir a oferta de energia suprimida pelo parque termoelétrico, diz a ANEEL. Então, portanto, reduz de R$ 4,00 para R$ 1,50 a cada 100 kW, mas ainda continua um pouquinho alto, né? Esse acréscimo, ou seja, da bandeira vermelha partindo para a bandeira amarela, mas vamos continuar pagando um pouquinho a mais por conta aí do consumo de energia elétrica e pela estiagem. Expectativa que o mês de outubro nós tenhamos aí um pouco mais de chuva, principalmente na região sul e sudeste. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8h41, né? Sim, Dona, a gente falando agora há pouco sobre o transplante, né? Com a informação também do especialista, a dona Maria Neuza, do Parque Santo Antônio, estava acompanhando aqui e lembrou que o esposo dela morreu há 1 ano. O seu José Gomes Sobrinho, infelizmente faleceu de câncer e as 2 córneas dele foram aproveitadas. E esse procedimento todo foi feito com médicos de Piracicaba e ela recebeu recentemente aí uma carta de que 8 pessoas, informando de que 8 pessoas foram beneficiadas com as córneas. Ela só não entendeu essa matemática aí, né, de 8 pessoas, mas ficou muito feliz, de um lado triste porque perdeu o marido, mas por outro lado também feliz e compensada aí por ter de alguma forma ajudado tantas pessoas. Aí, né, a gente sabe que é um momento difícil, mas ao mesmo tempo é um momento que as famílias começam a se engrandecer também através do procedimento de autorizar a doação dos órgãos, mesmo que a pessoa que nos deixa não tenha comunicado. Mas é importante essa conversa, é importante falar sobre a doação de órgãos, porque hoje a tecnologia favorece muito. Ou seja, a gente sabe que uma pessoa que falece, ela utiliza e ela ajuda muita gente que precisa para o transplante aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. Ou seja, é uma rede nacional. O transplante é uma rede nacional e não tem fura-fila nessa questão do transplante, né? Pelo menos eu acredito nisso, e assim será.
8h42, vamos a mais um intervalo, Robin? Já voltamos com o esporte, trazendo a informação do São José. O que aconteceu com o São José no final de semana? São José em Marília, foi no sábado, no estádio Martins Pereira. O Fábio esteve lá e vai contar pra gente. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h46. Esporte. Segundo bloco, segunda parte do esporte, o Fábio Vieira. Muito bem, Doni, amigos do Jornal da Mensagem. Segundo tempo do esporte nesta segunda-feira, com informações do São José Esporte Clube. São José que jogou no sábado à noite pelas quartas de final contra o Marília, jogo disputado no estádio Martins Pereira, e empatou por 2-2. Não foi um bom resultado para a Águia do Vale, pois agora São José precisará vencer o Marília em Marília na próxima sexta-feira para conseguir a sua classificação para as semifinais da competição. No sábado foi um jogo difícil, jogo bastante disputado. Primeiro tempo, uma partida que não teve muitas oportunidades de gol, e o Marília fez 1-0 ainda no primeiro tempo com o Breno. No segundo tempo, a Águia voltou com outra postura, o time partiu para cima e chegou ao empate logo no início do segundo tempo, num pênalti bem assinalado que o Luan converteu. Depois o Marília fez o segundo gol com o Breno, que já havia feito o primeiro, e o São José chegou ao empate num gol de cabeça do zagueiro Gabriel Franco. Placar final 2-2. A Águia precisa da vitória agora em Marília, pois o Marília leva vantagem do empate em razão de ter melhor campanha na competição. Ontem tivemos a disputa do Grande Prêmio da Rússia no Mundial de Fórmula 1. Vitória do inglês Lewis Hamilton, que está muito perto de conquistar o seu 6º título mundial. Ontem, no Grande Prêmio da Rússia, a equipe Mercedes se aproveitou de alguns erros de estratégia da Ferrari e, com isso, o Hamilton conseguiu aí uma vitória muito importante. Lewis Hamilton foi o primeiro colocado, segundo colocado Valtteri Bottas, também da Mercedes, e o terceiro colocado Charles Leclerc, da Ferrari. Hamilton muito perto de conquistar aí o seu 6º título do Mundial de Pilotos. Próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será no dia 10 de outubro, o Grande Prêmio do Japão, que será disputado no circuito de Suzuka. Foram essas as informações do esporte para você que acompanha o Jornal da Mensagem. Nós voltamos ao longo da programação da Mensagem com mais informações esportivas. Até lá! Até lá, Fábio. Obrigado aí pela sua participação conosco. Fábio, que esteve também lá acompanhando o jogo do São José 2 e Marília 2. Agora o próximo jogo vai ser na cidade de Marília. E o São José precisa vencer para passar para a próxima fase. Poderia ter feito o dever de casa, não o fez. Embora a gente tenha que ressaltar que o Marília é a melhor equipe do campeonato da segundona até o momento. Então o São José fez a sua parte, tentou fazer melhor, não fez, mas não é impossível conseguir 1-0, um golzinho lá e fazer a sua vitória para passar para a próxima fase. Mas vamos torcer e acreditar que o São José consiga passar para a próxima fase também. 8h mais 49 minutos, 8h49, o bairro Igarapés, que é a região oeste aqui de Jacareí, será a próxima localidade a receber um posto para o cadastramento biométrico eleitoral. O serviço do Tribunal Regional Eleitoral, em parceria com a Prefeitura, começa a atender eleitores a partir desta segunda-feira, seguindo até o dia 4 de outubro somente, hein?
Então hoje, dia 30, até o dia 4 de outubro, aí no bairro Igarapés. A intenção é receber o maior número possível de eleitores no entorno, que somam 15 bairros, entre os quais Bela Vista 1, Bela Vista 2, Chácaras Reunidas, Igarapés, 1º de Maio, Jardim Portal Alvorada, 22 de Abril, Santana, Jamique, Chácaras Santa Maria, Chácaras Itapoá, Recanto dos Pássaros, Águas de Igaratá, Vista Azul e Brotas Pinhal. Então, a maioria desses bairros aqui é área rural, hein? Então as pessoas andam muito para chegar até o centro da cidade, então seria aí de importância única esse posto no bairro Igarapés. O atendimento acontece na subprefeitura Dom Pedro, fica localizado ali na Estrada Municipal, no Igarapés, das 9 até as 4h30 da tarde de hoje já, com suspensão do horário de almoço para 1 hora. O atendimento será feito por ordem de chegada do eleitor, sem necessidade de agendamento. Lembrando, começa hoje na subprefeitura do Igarapés e vai até o dia 4 de outubro somente. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 51 minutos e a Prefeitura de São José dos Campos tem até o dia 14 de outubro inscrições abertas para o concurso público que visa preenchimento de 244 vagas nas áreas de educação, saúde e administrativa. Isto além das oportunidades para professores e o prazo determinado é eventual, que serão chamados conforme a necessidade. Os salários variam de R$ 1.800 a R$ 8.700, conforme a função. E as taxas de inscrição, valor de R$ 17 a R$ 82. O concurso será realizado pela VUNESP, que é uma empresa conceituada em diversos concursos públicos e vestibulares pelo país. As provas serão realizadas em outubro, novembro, dezembro, conforme cada uma das funções. Os respectivos editais já estão à disposição no site da VUNESP e demais informações e inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da VUNESP. Tem aí vagas para agente educador, são 10 vagas, analista em gestão municipal para educação física, tem uma vaga, também tem fonoaudiologia, tem uma vaga, tem também aqui algumas vagas, por exemplo, várias especialidades, procurador, também para outras funções, saúde bucal, para professor 1 e 2 são 10 e 18 vagas, para professor 1 são 10 vagas e para professor 2, 18 vagas. O prazo determinado e eventual, as inscrições foram encerradas no dia 26 de setembro. Então, portanto, para eventual, foram encerradas dia 26 de setembro. Mas os demais concursos, demais cursos, você pode fazê-lo até o momento, até o término, até o dia 14 de outubro, segundo a Prefeitura e também no site da VUNESP. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 53 minutos e lembrando que as obras do SAI aqui de Jacareí ainda continuam, né? Principalmente ali no entorno da Igreja do São João, aqui na Avenida Santa Helena de Jacareí, e está caminhando essa obra e, logicamente, o motorista deve ficar atento, redobrar a atenção para poder aí chegar aí no bairro Jardim Jacinto, chegar até a região central de Jacareí, para não ter complicações. Então fica até aquela dica, né, para quem mora no distrito de São Silvestre, Bandeira Branca, e quem vem de Guararema, de Mogi das Cruzes, a primeira entrada ali próximo ao João Vitor Lamana, ali onde vai ser o Senai, né, onde vai ser o novo Senai de Jacareí, virando a primeira direita, e você já consegue ter ali um acesso muito interessante para chegar no centro de Jacareí. Agora, se descer um pouquinho mais na rotatória da Chispita, aí você já vai ter um pouco mais de lentidão ali no trânsito, principalmente nesse horário de pico, né? Entre 7 e 9 horas da manhã, tem aquela chamada muvuca, né? Aquela chamada quiprocó ali no trânsito de Jacareí. Isso também, tanto na região do São João, e para quem utiliza a saída ali do Vila Branca, da Getúlio Vargas, sentido São José, sempre nesse horário fica um pouquinho mais complicado, mas com muita paciência consegue chegar. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. 8h54, para começar a semana com informação, Bruno Andrade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. O final de semana foi bem agitado em nossa Diocese. Tivemos várias atividades
que encerraram com chave de ouro esse mês de setembro. A Comissão Socioambiental da Diocese se reuniu no Colégio Nossa Senhora Aparecida para o pró-sínodo para a Amazônia, que contou com a presença do relator-geral do sínodo pan-amazônico, Dom Cláudio Umes. E a comunidade Tom de Amor promoveu mais uma edição do Ralé Vale no Parque da Cidade. O evento foi marcado com muitas atividades, como oração, animação, adoração, tenda vocacional, missa e muito mais. Os catequistas de toda a Diocese se reuniram para o encontrão diocesano, tendo a presença de Dom César para refletirem sobre a exortação apostólica Cristo Vive do Papa Francisco. E a Pastoral Vocacional promoveu a missa festiva de Santa Teresinha no Seminário Diocesano, contando com a presença dos reitores Padre Dinei e Padre Vicente. E encerrando o mês da Bíblia Nacional, o Papa Francisco divulgou hoje uma carta apostólica que estabelece que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à celebração e reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Por hoje é só. Se você ainda não tem, baixe o aplicativo da Diocese gratuitamente para ficar sempre informado e escutar a nossa rádio mensagem onde estiver. Ótima semana para você, querido ouvinte, a você, Doni, e todos da Rádio Mensagem, da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação conosco. Boa semana para vocês no DECOM, Departamento de Comunicação. 8h56, vamos às informações, pois não, Ana? Sim, Doni, uma fila de cerca de 10.900 famílias em situação de vulnerabilidade social forma a espera para obter o benefício de transferência de renda do governo federal aqui em Jacareí. Atualmente são 17.280 pessoas registradas no Cadastro Único, principal instrumento hoje do país para a seleção e inclusão de famílias de baixa renda, nos programas que são oferecidos pelo governo federal. Dessas 17.000, 6.300 recebem hoje em Jacareí o Bolsa Família e o restante ainda aguarda a convocação para receber. O número de famílias de baixa renda registradas no programa era um pouco menor no ano de 2016, quando haviam 16.000 inscritos. No mesmo ano, o número de beneficiários do programa federal estava em cerca de 5.800 famílias. Hoje, somando-se à transferência de renda feita pelo recurso estadual, são 9.800 famílias com transferência de renda na cidade, 194 pelo Renda Cidadã e 129 pelo Ação Jovem. Pela verba federal, além do Bolsa Família, são 1.523 beneficiários de prestação continuada para idosos e 1.606 que recebem pelo auxílio a pessoas com deficiência. 8h mais 57 minutos, o governo federal deve anunciar nos próximos dias, talvez esta semana, uma nova metodologia do Minha Casa Minha Vida, né? Talvez aí uma nova metodologia do Minha Casa Minha Vida que está estacionado. Segundo alguns especialistas, talvez o governo federal deva indicar e dar prioridade ao norte e nordeste do Minha Casa Minha Vida. Segundo os especialistas, o governo vai tentar tirar o controle absoluto das empresas, das empreiteiras, né, e focar justamente nas pessoas para ter aí a sua unidade habitacional. Então, portanto, mas segundo o governo, o Sul e Sudeste, as duas regiões foram priorizadas nos últimos governos e talvez o governo Jair Bolsonaro deve inverter essa lógica, priorizando a região norte e nordeste do Minha Casa Minha Vida, segundo e alguns especialistas, segundo eles, né, dizendo que algumas pessoas que mais precisam da unidade habitacional. A questão habitacional ainda é um problema terrível no Brasil, né? Independente de região, norte, nordeste, sul, sudeste. A questão do déficit habitacional é grande em todo o território nacional. Muita gente querendo aí a sua habitação, a sua casa e, consequentemente, aí tendo dificuldade de adquirir aí o seu imóvel. E o Minha Casa Minha Vida, que já completou 10 anos no país, né? 10 anos no país, talvez continue, mas com um novo método, com a nova filosofia do governo federal. E nós vamos aguardar para sabermos aí o que o governo vai destrinchar para os próximos dias em relação ao Minha Casa Minha Vida. Aqui em Jacareí, na semana passada, a gente já observou até uma manifestação do Grupo Coração Valente, né, que acampou num espaço no Bandeira Branca 2 aqui de Jacareí, pedindo habitação. Teve até com a Prefeitura de Jacareí, com o prefeito Isaías Santana, pedindo agilidade nas unidades habitacionais. O próprio prefeito já disse aqui no Jornal da Mensagem que depende muito do governo federal e também do governo estadual para a aquisição de novas unidades habitacionais de Jacareí.
São José tem aproveitado ainda um programa do governo do estado, né, que ainda tem um governo do estado, ainda está conseguindo entregar algumas unidades habitacionais, mas precisa realmente a participação do governo federal para a aquisição das unidades habitacionais. Aí todo mundo fica nessa expectativa para tentar sair do aluguel, porque quem paga aluguel sabe como que é, né? O mês não tem 30 dias, né? Tem 15, às vezes até tem 10 dias, né? Você paga o aluguel, virou as costas, tem que pagar de novo, né? O tempo urge para quem paga o aluguel. Pontualmente 9 horas da manhã, vamos às últimas informações, Ana? Sim, Doni, e o casal que se preparava para a chegada de quadrigêmeos, carinhosamente apelidados aí de quadrijapas, celebrou na última sexta-feira o nascimento dos 4 bebezinhos, Lena, Caleb, Nicolas e Elias. Eles nasceram no Hospital Maternidade Santa Joana, em São Paulo, e como são prematuros, devem ficar internados na UTI neonatal até ganharem peso. O casal Lilian Nishimura e Renato Yoshio planeja morar em São José dos Campos após a alta da maternidade. O parto, que foi uma cesárea, durou cerca de 30 minutos. O primeiro a nascer foi Caleb, por volta de 1h30 da tarde, em seguida Elias, depois Lena e por último Nicolas. Eles estiveram com 31 semanas de gestação e nasceram pesando entre 1 e 1,4 kg. A emoção, claro, aí da família foi muito grande, né? E essa família agora vem para São José dos Campos com esses 4 japinhas, né? Como os pais mesmo estão chamando, né? Os primeiros filhos do casal já são os quadrigêmeos, então bem-vindos. Em breve estarão em São José a Lena, Caleb, o Nicolas e o Elias, que são filhos da Lilian e do Renato. E sejam todos bem-vindos aqui na região. 9 horas mais 1 minuto, nós temos aqui informação, né, que o ex-prefeito Marco Aurélio, que governou Jacareí entre os anos 2000 e 2008, sofreu aí um revés, né, e foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por improbidade administrativa. E a gente até citou aqui que no caso aí da condenação aí por improbidade administrativa, no caso a ação popular, né, contra o Marco Aurélio na oportunidade foi ajuizada pelo então vereador Pedro Mota em 2001. Ele era vereador naquela oportunidade. E o Pedro Mota, né, nos manda aqui uma mensagem pelo nosso WhatsApp, destacando justamente o seguinte: bom dia, Donizete, acabei de ouvir aí mencionar aí o meu nome como referência a uma proposta contra o ex-prefeito Marco Aurélio de Souza. Quero deixar claro aos ouvintes que esta ação é resultado remanescente do passado, enquanto estava vereador, época em que cumpri o meu papel no Legislativo. Não tenho nada contra o ex-prefeito. O que tínhamos eram divergências de ideias, e quando achava que alguma coisa estava errada, eu tentava barrar. Como não conseguia, atravessava a rua e protocolava no fórum uma ação contra o fato. Enquanto vereador, cumpri com êxito meus mandatos desde 1997, que se encerrou em dezembro de 2004. Aí, palavras aí do ex-vereador Pedro Mota, completando aí a nota sobre este assunto. 9 horas mais 3 minutos, ponto final do nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço para você, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Está chegando outubro, que todos nós tenhamos aí uma ótima semana. Que Deus nos abençoe sempre. Um grande abraço, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.